Vamos começar o PET, volume 2, semana 2, terceiro ano, matemática. Os temas estudados são geometria analítica, equação da reta, equação geral, equação reduzida. Equação geral da reta. A equação geral da reta é escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, menos 3 e 11. Eu tenho o plano cartesiano. Ponto A, 2 de x e 3 de y. Ponto B, menos 3 de x, 11 de y. Por dois pontos, passa uma reta. Vamos determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Vou escrever x e y. X está representando o eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas. Vou colocar um ponto, ponto A, x embaixo de x, y embaixo de y. Ponto B, menos 3 de x, 11 de y. E, novamente, eu irei repetir a primeira linha. Observe que agora eu terei 3 diagonais, chamadas diagonais principais. O que eu vou fazer com os elementos dessa diagonal? Eu irei multiplicar. Então, vamos multiplicar. X vezes 3, 3x. 2 vezes 11, 22. Como é positivo, mais 22. E menos 3 vezes y, menos 3y. Da mesma forma, eu terei as diagonais de baixo para cima, que são chamadas diagonais secundárias e que foram colocadas de vermelho. O que eu vou fazer com os elementos das diagonais secundárias? Eu irei multiplicar. Mas, atenção, a diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, vamos ver. 2 vezes y, 2y. Trocou, menos 2y. Menos 3 vezes 3, menos 9. Trocou, mais 9. X vezes 11, 11x. Trocou, menos 11x. Igual a zero. Agora, a gente vai organizar a equação na forma geral. Então, veja, 3x menos 11x, menos 8x. Agora, y com y. Menos 3y, menos 2y, menos 5y. Número com número. Mais 22, mais 9, mais 31. Igual a zero. Multiplico por menos 1, para que a equação não comece com o sinal negativo, e aí nós teremos 8x mais 5y menos 31 igual a zero, que é a equação geral da reta apresentada no plano cartesiano. Isso é chamado de forma geral. Equação reduzida da reta. A forma geral é ax mais by mais c igual a zero. Forma reduzida significa que eu vou isolar o y de um lado e vou passar os outros para o outro lado. Ax é positivo, passa para o outro lado negativo. C é positivo, passa para o outro lado negativo. Agora eu vou dividir todos os termos por B. Então, o primeiro aqui cortou. Este menos A sobre B, nós iremos substituir isso por M. Então, M será igual a menos A sobre B. E menos C sobre B, eu irei substituir por N positivo. Então, a forma reduzida será Y igual MX mais N. Essa é a forma reduzida da equação da reta. M vai ser chamado de coeficiente angular e está preso ao x, é o coeficiente do x, e N, coeficiente linear. A forma reduzida da equação da reta, y é igual a mx mais n. Se m é maior que zero, implica que a função será crescente. Então, eu tenho uma reta
com inclinação para a direita. Se m é menor que zero, implica que f é decrescente. Eu terei uma reta com inclinação para a esquerda. Se m é igual a zero, a função é chamada de constante. Eu terei uma reta horizontal, que fica sempre presa naquele mesmo valor do y. Não aumenta nem diminui, não cresce nem decresce. Por isso é chamada de função constante. M também pode ser calculado fazendo ΔY dividido por ΔX. Lembrando que M é o coeficiente angular que acompanha x. Veja que delta representa variação de. De uma forma mais popular, nós dizemos que ΔY é a diferença das ordenadas. Dividido por ΔX é a diferença das abscissas. Determine a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, menos 3 e 11. Lembrando que a forma reduzida é escrita na forma y é igual mx mais n. Já demonstramos aqui nos quadros anteriores a demonstração dessa fórmula, da forma reduzida da equação da reta. Forma geral, 8x mais 5y menos 31 igual a zero. Então, estamos utilizando o mesmo problema. Como é que eu passo essa forma geral para a forma reduzida? Eu vou isolar o y. Então, vai ficar 5y é igual. 8x e menos 31 mudaram para o segundo membro, para depois da igualdade. Mudou de sinal. Vou dividir todos os termos por 5, né? Então, aqui vai cortar e vai ficar y. Se der para simplificar as frações seguintes, eu simplifico. Quando não dá para simplificar, vai parar do jeito que está. Então, ficou y é igual menos 8 quintos de x mais 31 quintos. Essa é a forma reduzida da equação da reta. Observe o plano cartesiano e o esboço da reta que nós trabalhamos no exemplo anterior. A reta é a mesma, só que agora nós descobrimos a forma da equação reduzida dessa reta. Y é igual a menos 8 quintos de x mais 31 quintos. Esse menos 8 quintos é o coeficiente angular, que nós chamamos de m. Para que ele serve? Serve para mostrar a direção da reta, certo? A inclinação da reta. Quando o m é negativo, é menor que zero, e menos 8 quintos é um número negativo, então a função é decrescente. Será uma reta inclinada para a esquerda, conforme nós podemos ver no gráfico. Este 31 quintos é o n, é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o local onde f, que é a função, intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, eu tenho certeza que esse pontinho que está aí, né, marcado pela seta, indicado pela seta, equivale a 31 quintos. Se você pegar 31 e dividir por 5, vai dar 6 e alguma coisa. Então, é exatamente nesse lugar onde a reta corta, intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Nós dizemos que é o intercepto y, certo? Então, aqui, ó, neste pontinho aqui, onde o gráfico dessa reta corta o eixo das ordenadas, esse pontinho aqui eu tenho certeza que é o n, que é o 31 quintos, chamado de intercepto y. Mais uma vez, voltando aqui ao m, menos 8 quintos, que é o coeficiente angular. Nós vimos anteriormente que o m também pode ser ΔY dividido por ΔX. Lembrando que delta está representando variação. Então, é a diferença dos y's dividido pela diferença dos x. Observe que os pontos são A, 2 e 3, e B, menos 3 e 11. Então, o ΔY é a diferença dos y. Então, eu vou pegar 11, que é y, menos 3, que é o y de A.
Na parte do denominador, ΔX. O que é ΔX? É a diferença dos x, a diferença das abscissas. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 3, que é o xb, menos 2, que é o xa. Então, vai ficar 11 menos 3 é 8. Menos 3 menos 2 é menos 5. E esse mais por menos vai virar menos. Então, o m, que é o coeficiente angular, é menos 8 quintos. Agora, você pode comparar. Então, existem várias maneiras de se determinar o coeficiente angular, o m, de uma equação de reta. Observe novamente aqui o mesmo gráfico, o esboço da mesma equação de reta. Na forma reduzida, y é igual a menos 8 quintos de x mais 31 quintos. O coeficiente angular, que é o m, que nesse caso é menos 8 quintos de uma reta, é o mesmo que a tangente do ângulo de inclinação. Então, vamos observar o ângulo de inclinação. Para ângulo, nós geralmente utilizamos uma letra do alfabeto grego. Então, aqui eu tenho a reta do eixo das abscissas, que é o eixo X, e aqui eu tenho a reta que nós estamos trabalhando, que é a reta y é igual a menos 8 quintos de x mais 31 quintos. Veja que beta é o ângulo formado, sempre no sentido anti-horário, entre a reta do eixo X com a reta trabalhada. Então, este é o ângulo trabalhado aqui. E aqui nós dizemos que, forma reduzida, y é igual a mx mais n. Este m, que é o coeficiente angular, também pode ser representado por tangente de beta. Quem é beta? Beta é esse ângulo. O ângulo formado no sentido anti-horário entre a reta trabalhada e a reta horizontal do eixo X. Intercepto X. Nós vimos o intercepto Y, agora vamos para o intercepto X. Intercepto Y é o local onde o gráfico corta o eixo Y. Intercepto X é o local onde o gráfico corta o eixo X. Então, nós estamos trabalhando com a mesma função. Veja na indicação da seta que o local onde a reta corta o eixo X é chamado de intercepto X. Nós também falamos que é a raiz ou zero da função. Então, esse pontinho indicado pela seta pode ser chamado de intercepto x, ou ainda de raiz da função, ou ainda de zero da função, porque neste ponto a função ela não está nem na parte de cima para ser positiva e nem na parte de baixo para ser negativa. Ela está no meio, então ela está zerada. Por isso que é chamado de zero da função. Então, neste ponto, o y é zero, que é o que eu acabei de falar, né? O y em cima é positivo, embaixo é negativo. No meio, o y é zero. Veja que o y é menos 8 quintos de x mais 31 quintos. Então, eu vou igualar isso a zero. Observe que passei o 31 quintos para o outro lado, mudou de lugar, mudou de sinal. Vamos multiplicar os dois termos por menos 1 e os dois se tornarão positivos. Como os dois termos têm o mesmo denominador, eu posso simplesmente cancelar os denominadores. Então, ficou 8x é igual a 31. X é igual a 31 oitavos. 31 oitavos representa o intercepto x, a raiz da função, o zero da função. Se você substituir, né, o valor aqui e dividir 31 por 8, 32 por 8 daria 4. 31 por 8 dá pouco antes de 4, 3, alguma coisa. Então, aqui no gráfico eu vejo o 2, aqui é o 3, e antes de chegar no 4, nós temos aqui o intercepto x, que é também chamado de raiz ou zero da função. Exemplos. Complete a tabela a seguir. Nós vamos completar com os itens inclinação, que é o coeficiente angular, o coeficiente linear, que é o n, raiz ou zero da função, também chamado de intercepto x, e a classificação. E ali explica, o item classificação refere-se à reta crescente, decrescente ou horizontal, que é a reta constante. Na letra A,
Lembrando que a forma reduzida, y é igual a mx mais n, em que m representa a inclinação da reta. Então, no exemplo A, eu tenho y é igual a 2x mais 8. No exemplo B, y é igual a menos 3x mais 10. No exemplo C, y é igual a 2021. Então, a inclinação da primeira reta é o coeficiente angular, que é 2. Na segunda reta, é o coeficiente angular, que é menos 3. Na terceira reta, não tem x. Então, eu posso dizer que é zero. 0 vezes x é zero. Então, por isso, a inclinação é zero. Coeficiente linear é o n, né? Esse n aqui, nós vimos que é chamado de coeficiente linear. Então, aqui vai ser mais 8. Na reta B, 10. E na reta C, 2021. Raiz, se houver. Então, eu vou calcular a raiz. Raiz ou zero da função. Eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. 2x mais 8 é zero, então 2x é igual a menos 8. Desce o 2, x é igual a menos 8 dividido por 2, x é igual a menos 4. Nós podemos falar raiz ou zero da função, ou ainda intercepto x. Vamos calcular da letra B. O zero ou raiz da função é quando eu pego a minha função, que agora é menos 3x mais 10, e vou igualar a zero. Menos 3x é igual a menos 10, né? Multiplico por menos 1, 3x é igual a 10, desce o 3, x é igual a 10 terços. Não dá para simplificar, deixa na forma de fração mesmo. Então, a raiz ou zero ou intercepto x da função da letra B é 10 terços. No caso da letra C, nós não temos raiz da função. Então, significa que esta função não corta o eixo x, já que a raiz da função fica exatamente sobre o eixo x. Classificação. A primeira, observe se o coeficiente angular é positivo, né? Então, a reta é crescente. A segunda, coeficiente linear, coeficiente angular, né, que é o m aqui, ele é um número negativo, então decrescente. E o coeficiente angular zero, nós já vimos, a reta é constante, ou chamada também de reta horizontal, vai ser uma reta paralela ao eixo x. Determine a equação reduzida da reta que passa por A, 2 e 1 e forma com o semi-eixo positivo um ângulo de 135 graus. Então, aqui eu tenho, né, já o gráfico traçado. Eu quero determinar a equação reduzida dessa reta, sabendo que ela passa pelo ponto A, 2 de x e 1 de y, e forma com o semi-eixo positivo x, ó. Então, aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu tenho, né, o ângulo formado, que é o ângulo de inclinação de 135 graus. Então, vamos lembrar. A forma reduzida, y é igual a mx mais n. Para que a gente usar o determinante, eu teria que conhecer 2 pontos. Aqui eu só conheço um ponto. Então, nós iremos utilizar que m é igual tangente de b, ou melhor, tangente de beta. Quem é beta? 135 graus. Então, m é igual a tangente de 135 graus. Se eu não sei o resultado, eu vou lá no ciclo trigonométrico buscar a minha resposta. Qual é a tangente de 135 graus? Primeiro, tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu vou buscar aqui, ó. Olha onde está 135 graus, que é o mesmo que 3π sobre 4 radianos, não é isso? Então, o seno vai ser raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também raiz de 2 sobre 2. Ou melhor, menos raiz de 2 sobre 2, porque aqui já é negativo, certo? Então, mais dividido por menos é menos, raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo é 1. Então, a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Vamos voltar à nossa questão. Então, esse m é igual a menos 1. Nós sabemos que se o m é negativo, a reta é decrescente. Então, aqui a gente visualiza que a reta realmente é uma reta decrescente. Portanto, o coeficiente angular obrigatoriamente tem que ser negativo.
Y é igual a menos 1x mais n, né? Então, eu encontrei aqui, ó, o m é menos 1, então, por isso ficou menos 1x mais n, ou simplesmente menos x mais n. Observe que eu não sei o coeficiente linear. O coeficiente linear é o local onde ele corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Aí eu vou utilizar o ponto que foi dado, que não veio nessa questão para passear. Ele veio porque terá alguma informação. O ponto A, 2 de x, 1 de y, pertence à reta dada. Então, isso me permite substituir na reta o x por 2 e o y por 1. Então, veja, onde tem y aqui, eu coloquei 1. E onde tem x, eu coloquei 2. Então, ficou menos, quem é o x? 2 mais n. Para que eu estou fazendo isso? Para descobrir o valor de n, que é o que falta para a gente completar a equação reduzida desta reta trabalhada. Então, veja, se 1 é igual a menos 2 mais n, então menos 2 mais n é 1. Então, n é igual a 1 mais 2. N é igual a 3. Portanto, o coeficiente linear n que faltava é 3. Então, agora, a nossa equação da reta será y é igual a menos x mais 3. Chegamos ao final da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima oportunidade.